14 anos eu sofri um trauma da perda da minha mãe e tal, e aí afoguei minha tristeza todinha no cinema, eu costumo falar esse negócio. Aí ele falou assim, por que você faz cinema? Aí eu digo, rapaz, pra pagar minha Unimed. Hoje em dia é pra isso, né? Então, mais do que um cineasta, vamos dizer assim, eu me sinto mesmo um operário do audiovisual, porque eu fiz tudo. Eu filmei casamento, eu filmei documentário, eu fiz longa-metragem, eu fiz assistente de direção de longa-metragem, eu fiz longa-metragem, eu fiz fotografia. Nós estamos aqui dando início à nossa conversa sobre o audiovisual. A gente falou sobre edição, sobre direção de fotografia e hoje a gente tinha que começar só falando sobre direção de cena. E nada melhor do que trazer o cara dos curtas e longa-metragens que a gente conhece na cidade, Joy Pimentel. Tudo bom, meu velho? Tudo bem, querido? Ah, um prazer te receber aqui. Take 2, tô nervoso aqui. Gelado Também tô. Mas, pô, parabéns aí pelo projeto, andei assistindo, você manda bem, cara. Você obrigado. Tem futuro nesse negócio também. Como eu disse, eu nem sabia que dava certo esse negócio. Mas vamos lá. Eu te conheço antes do trabalho, de trabalhar, eu já vou começar com uma pedrada. Antes de trabalhar na área, eu comecei fazendo curso de cinema na Casa Amarela. E tu foi meu professor na Casa Amarela, isso acho que em 2002, por aí. De lá, nessa turma que eu participei, saíram algumas pessoas que trabalham até hoje na área e se dão muito bem. E uma das coisas que me marcou muito foi na primeira aula que tu chegou, que levou um monte de câmera de cinema e disse assim, o que é que vocês estão fazendo aqui? Saiam daqui, que esse negócio aqui é estressante, não dá certo. Tu imagina, tá 2 horas da tarde na Barra do Ceará montando um rolo de filme num saco preto sem enxergar nada e o pessoal te perturbando, bora que tá atrasado. A profissão é estressante assim mesmo? Rapaz, eu acho que ela por si só é estressante, mas a gente tem que aprender a lidar com ela. Eu acho que, fazendo uma reflexão, ontem mesmo eu estava fazendo Chuchu, que teve aqui com você, fazendo uma reflexão, eu acho que eu me dei assim, não soube lidar muito com essa coisa, sabe? Me estressava além do que era necessário. Entendi. Né? Por conta dessa minha fama de ser pessimista, eu trouxe muito pessimismo para a profissão. Mas, enfim, é uma coisa estressante, mas é aquela coisa, cara, quando você é picado pelo vírus, né, da produção audiovisual, você tem que lidar com isso numa boa, né? Eu acho que é estressante, mas é também, de uma certa forma, gostosa, assim, de você fazer. Legal. Acho que o grande lance é você estar lidando com realidades diferentes todo dia e tal, diferentemente de um cara que tem que ir todo dia para o mesmo lugar, sim, trabalhar no escritório, bater ponto e tal. A gente bate uns pontos horríveis, mas eu acho que são compensadores nesse sentido, entendeu? Entendi. Legal. Eu comecei com essa situação, mas assim, eu dei uma gafe no podcast passado, achando que tu tinha ido para Cuba junto com a turma que eu falei pro Chuchu, né? E não foi. Mas aí, como é que começou mais ou menos a tua aventura no audiovisual? Tu chegou a conhecer o pai do Chuchu, o Eusélio, alguma coisa, não? Imagina, foi adotado pelo pai do Chuchu, meu pai adotivo. Cara, na verdade, Ana, assim, a minha história com o audiovisual começou muito cedo. Eu era adolescente, assim, eu com 14 anos, cara, eu virei um cinéfilo compulsivo, assim. Assistia tudo quanto era filme. Eu me lembro que eu anotava isso. Quando chegava no final do ano, eu dava uma média de 250 filmes por ano. Eu colecionava bilhete de cinema quando eu ia pros cinemas antigamente. Então ia demais, cara, assim. E aí, 14 anos, eu sofri um trauma da perda da minha mãe e tal. E aí afoguei minha tristeza todinha no cinema. Eu costumo falar esse negócio. Tinha um primo meu que eu fazia competição com ele, para ver quem via mais filmes e tal. E logo depois, eu descobri um tio meu, um cara que era casado com uma tia minha, irmã do meu pai, que ele era gerente do Cine Diogo. Aí, cara, isso foi uma mão na roda, porque eu tinha um passe livre no Cine Diogo, que foi a minha primeira universidade, o Cine Diogo. Assisti muito filme e tal. E aí, o meu irmão mais velho comprou uma câmera Super 8, que era uma câmerazinha, cinema doméstico. Sim. E tal, e eu filmava tudo que ele fazia, ele gostava de se amostrar, vamos dizer assim. Ele fez um curso de piloto, de paraquedista e tal, e a gente ia filmando, fazendo filminhos e tal. Aí, quando foi naquele período cruel de você decidir o que é que você tem que fazer na vida, fazer vestibular e tal, eu cheguei lá e vi a relação dos cursos que tinha, falei, cara, não tem nada para eu fazer aqui. Também passei por isso.
Pô, aí foi aquela coisa. Aí eu fiz fiz o vestibular para comunicação, levei pau, fiz para música também, porque na época eu estudava piano no conservatório, cheguei a passar no vestibular, mas nunca fui, não estava afim de fazer isso. E aí eu fui por um tempo no Rio, com esse meu irmão, passei um tempo no Rio, mas só conhecia a galera de música. Comecei a fazer produção, coisa de... Quando eu voltei, porra, o que é que eu vou fazer em Fortaleza se não tem cinema e tal? Aí entrei para um estágio numa agência de publicidade, a Norte Publicidade, né? Que era uma agência nacional, que tinha uma filial aqui em Fortaleza. Passei pouco tempo lá, foi legal, porque eu conhecia essa coisa da publicidade, não sabia nem o que era um outdoor, né? Mas ali eu fiquei conhecendo o métier, acompanhando as primeiras gravações e tal. Depois eu passei um período curto na Terraço e tal. E aí nesse período, eu conheci o Ronaldo Nunes. O Ronaldo estava chegando aqui em Fortaleza e tal, pô, fazendo cinema, foi a primeira vez que eu vi uma câmera de cinema e tal. E aí comecei, cara, a participar dos primeiros filmes que estavam sendo feitos aqui, né? Assim, fazendo assistência de câmera. Essa história eu não sabia que tu tinha sido, assim, entrado junto pela influência do Ronaldo. Foi, com certeza, imagina. O Ronaldo foi o primeiro que mostrou uma câmera, funciona assim, assim e tal. E aí, nesse mesmo período aí, eu acho que eu tinha uns 18, 19 anos, eu fui fazer um curso de cinema na Casa Amarela, né? Cheguei lá, me lembro, no primeiro dia que eu fui, o Eusélio, aquela figura, já foi com a cara dele e ele com a minha também e tal. E aí, no meio do curso, eu levei uns filminhos, Super 8, que tinha feito do teu irmão. Tinha feito do meu irmão. Ele, pô, você é um cara, não sei o quê. Já me chamou para ficar lá na Casa Amarela, sendo bolsista. E aí, ajudava ele a dar aula e tal. E aí, aí pintou esse negócio de Cuba, né? Que eu bati na trave. Eu fiquei lá entre os classificados, aí ficou eu mais uma amiga, a gente terminou não entrando. E aí eu fui para São Paulo. Fui para São Paulo para estudar, né? Eu descobri uma escola lá através de um cunhado meu, que chamava Vídeo Instrucional. Era uma escola para treinar gente para fazer vídeo de treinamento, entendeu? Aí eu fui primeiro, passei lá 2 meses fazendo o curso e depois tinha uns módulos de edição, fiz fotografia e direção, né? Mas a ideia, o meu desejo era ser fotógrafo, né? Trabalhar com fotógrafo. Tá. E porque eu comecei a perceber assim, que os trabalhos pintavam, que eu perambulei por todas as produtoras de Fortaleza, assim, vídeo, fiz muita coisa com Rosenberg, Cariri, e eu sacava que as pessoas me chamavam porque gostavam da minha câmera. Eu legal. achava que eu me convenci de que eu era um bom câmera. Bom câmera na mão. Entendeu? Entendi. Então, assim, comecei a fazer câmera e fotografei algumas coisas, alguns curtas na época, né? Aquelas coisas bem amadoras. Outro dia eu estava pegando o livro que conta a história do Cine Ceará, e aí eu lembrei, nem lembrava disso, que os quatro primeiras edições do Cine Ceará, eu ganhei o prêmio de melhor fotografia. Nem me lembrava mais disso, cara. Mas enfim, aí foi entrando nessa história, né? A partir daí e tal, trabalhando nas produtoras. E aí houve um negócio que foi, acho que importante, assim, para o mercado dessa coisa de produtora, que foi a chegada da companhia de imagem. Exato, é isso que eu ia comentar também, porque assim, eu tô com... Tu é o terceiro, e o terceiro filho da companhia de imagem, exatamente. Ela marcou, acho que a profissionalização. Com certeza. Com no Ceará, né? Então me conta essa parte. A primeira vez que eu tive o direito de sentar numa cadeirinha de diretor. Realizei esse fetiche de sentar. Que é um fetiche às vezes, né? É verdade. Enfim, tinha um esquema profissional já na própria vídeo e tal, já tinha, mas era tudo muito... assim, meio que na tranqueira, sabe? Tá. Tudo muito corrido e tal. Na companhia havia uma sistematização, né? Você tinha tempo para fazer as coisas, apesar do mercado exigir sempre aquela coisa de correr contra o tempo, mas você tinha estrutura, você tinha bons equipamentos, você comia bem, você dormia bem. Recebia bem. Recebia bem, exatamente. Então, acho que ali foi importante, sabe assim, para dar uma profissionalizada no mercado. Porque a partir daquele patamar, a gente começou a cobrar que não podia regredir. Sim. Né? Eu tive até um período assim que eu saí da companhia, passei muito tempo lá, primeiro fotografando e depois dirigindo.
E eu me lembro quando eu dei um tempo de companhia, eu tive uma certa dificuldade de voltar para o mercado, assim, para algumas produtoras menores. Chegava lá, pô, cadê a Três Tabelas? O cara não tinha. Não tinha. Cadê aquele refletor? O HMI, o cara não tinha, entendeu? O HMI era o básico, era o básico. Mas enfim, eu acho que foi importante aquele período lá, porque formou muita gente Sim. E assim, tinha muito trabalho. E uma coisa importante, assim, eu sempre tive... nessa viagem de ser fotógrafo e de trabalhar com cinema e tal, um certo preconceito com o lance de publicidade, entendeu? Eu achava a publicidade uma coisa menor, achava que os caras não tinham processo de criação, você pegava lá o projeto que o cara fez, né, o roteiro, tinha que reproduzir aquilo. E depois eu comecei a descobrir que aquilo é uma mentira. Que você cria pra caramba, você tem que inventar pra caramba, você tem que se virar. E tem que se virar muito em 30 segundos. Em 30 segundos. Não, você pegava assim, cara, eu me lembro que eu fazia coleção de roteiro, eu guardava os roteiros, depois eu ia ler, né? Eu disse assim, cara, se eu fosse fazer esses roteiros do jeito que eles estavam escritos, não tinha dado certo. Mas eu tinha que fazer, o filme você que fazia, entendeu? Você que encontrava soluções. Então assim, e além disso, era um exercício de você estar filmando sempre. Sim, filmava todo dia. Todo dia. Tanto é que, pô, quando eu estava no auge assim, de trabalhar na companhia, que eu filmava quase todo dia, quando eu ia sair para fazer um projeto de um filme, ou fotografar um filme de um amigo, ou... enfim, ou participar de um filme, eu chegava lá e dizia, pô, tá todo mundo emperrado aqui, todo mundo indeciso, eu achava que o povo tava muito Sim, eu entendo. amador, entendeu? Entendo. Por falta porque dessa coisa tinha... do exercício, do timing, né? de fazer. De chegar no set e montar muito rapidamente e tal. Uhum. Mas enfim, a companhia foi um negócio bacana, assim, muito legal. E foi de lá, né, da companhia, que nasceu a minha produtora. Né? A gente estava, eu e a Isabela Veras, que era diretora de produção lá, a gente uma vez fumando um cigarrinho lá fora na varanda, falei, vamos botar um negócio da gente, tal, porque a gente sempre reclama do patrão. Vamos ficar independente e tal. E foi aí que surgiu essa história de ter uma produtora. Ok, eu entrei no meio fazendo curso contigo, aí trabalhei. Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui, que eu já estou com 3 pessoas falando da companhia da Sandra. Então, um desejo meu é um dia que ela esteja sentada aqui. Né? Eu espero que chegue a ela. Aí eu comecei a trabalhar no meio. Antes disso, eu assisti um curta para mim, que foi assim, memorável. Foi um dos primeiros curtas que eu assisti no Cine São Luís. Tu falou que ganhou várias edições do Cine São Luís. Foi o Retrato Pintado. Não sabia nem quem era Joy Pimentel, não tinha noção da área. Eu sei que eu assisti aquilo dali no telão, achei a coisa mais maravilhosa do mundo. Depois, uma vez, eu conheci a Willa, que produziu o teu filme. E a Willa dizia assim, o Joy estava louco com o filme, que ele contava o roteiro, ele contava a história do filme para as pessoas dentro da produtora e ninguém entendia nada. E ele dizia, vai dar errado, não vai funcionar. Mas o filme, ele é... assim, de forma dirigida e montada, mas principalmente eu acho que a direção contribuiu para a edição do filme, ele é espetacular, né? Eu queria que tu contasse para mim sobre esse filme, do começo ao fim, da ideia, por que a ideia do retrato pintado, que a gente sabe que é uma cultura daqui, das pessoas pintar o retrato dos outros, tirava foto, mas pintava, e que ainda encontro em casas de algumas pessoas, acho magnífico. E isso sempre me remete, toda vida que eu encontro, me remete a essa lembrança do filme, me remete a você. E queria que contasse o processo de filmar esse curta e ele ser bem executado. Então, na verdade é o seguinte, cara, nesse período aí, que eu tô péssimo de ano, eu acho que foi ano 2000 isso aí. Foi por aí. Por aí. Eu fazia muito, o povo dizia que eu fazia muito trabalho dos outros, sabe? Nessa coisa de fotografar o curta dos outros e tentar solucionar o curta dos outros. E aí vários amigos, pô, vai fazer um filme, cara, tá na época de tu fazer um filme e tal. E eu tenho uma grande amiga, a Cristiana Parente, que é professora hoje, lá acho que da Federal de Comunicação. A Cristiana tinha um projeto antigo de uma monografia que ela tinha feito de fazer esse filme Retrato Pintado. Só que era um documentário sobre o mestre Júlio Santos, que pinta fotografia e tal. Eu conheci a Cristiana lá na Casa Amarela, ela me procurando para fotografar esse filme. Entendi. Né? Isso lá nos anos 80 e tal. E aí esse filme nunca acontecia, não dava certo, o processo da crise e tudo mais. Um dia, cara, eu tava tomando café, me lembro demais, e aí me veio um filme assim na cabeça, sabe?
Comecei a tomar café e veio a história do filme todinho na minha cabeça. Eu peguei, alinhavei ali logo depois e tal. E falei pra Cris, Cris, eu tô aqui, eu vou fazer um filme. Tu não faz, eu vou fazer outro filme agora. Um filme meio ficção. Entendi. Que vai contar a história de um fotógrafo que chega pra fotografar um morto e que parará, ela, pô, massa e tarará. Até me ajudou pra caramba no processo do filme. Depois eu até entreguei esse roteiro pra uma amiga minha, a Ângela, que depois botou isso no formato pra mandar pro edital lá do Ministério da Cultura e tudo mais. Entendo. E aí, o que é? Aquele filme foi muito importante, assim, primeiro porque foi o primeiro filme que eu fui fazer em 35mm, ele foi rodado em 35mm, Panavision e tal, e que, por conta de um detalhe que tem um truque, vamos dizer assim, que o cara tá lá pintando e vira fotografia e tal, eu descobri na finalização que eu precisava finalizar ele em digital. Aquele foi o primeiro curta brasileiro rodado em 35mm, feito no digital para poder ajustar lá o lance da janela e voltar de novo para 35. Entendi. E aí, o que acontece? Fiz o filme, cara. E aí aqui. Foi um filme que deu muito certo. Que acho que aquele filme ganhou uns 30 e tantos prêmios, assim. Todo lugar que eu ia, Festival de Brasília, ganhava o prêmio do Festival de Brasília. Ia pra não sei onde. E eu, porra, fiquei. Não levava nem muito a sério, entendeu? Se você tem ideia, não tem um retrato, não tem um cartaz do retrato pintado. Caraca, isso que pode. Eu gosto de fazer o filme, depois de cuidar dessa história do filme, eu sou um zero à esquerda. Entendeu? Já é pra outra pessoa, né? É, pra outra pessoa. E não tinha essa outra pessoa e tal. Então o filme deu muito certo. Eu acho que por duas coisas, assim. Primeiro, pelo acerto do filme. O filme é legal, eu gosto dele e tudo mais. Mas é por conta de um tema que ele fala. Então, as pessoas se viam. Eu vi gente chorando assistir aquele filme lá em São Paulo. Pô, lembrando da minha avó, não sei o que e tal. E o filme não fala nada, né? O filme não tem uma palavra nenhuma. É. Então, assim, foi um acerto. Logo depois, eu resolvi fazer outro filme, pegando meu caro no Retrato Pintado, que é o Câmera Viajante. Sim. Chuchu até falou dele aqui, foi o Chuchu que fotografou. Exato. Que foi outro filme que também deu certo pra caramba. Eu acho que até ganhou mais prêmio do que o Retrato Pintado. Que é um documentário sobre fotógrafos populares, né? Sobre esse universo da fotografia popular. E esse deu mais certo ainda fora do Brasil. Esse filme foi para vários festivais fora do Brasil. E eu sentia que era isso. Os caras viam aquilo como uma coisa, sabe? Imagina, o filme foi exibido lá na França. O francês, cara, ainda existe um cara fazendo lambi-lambi, monóculo e tal. Era todo... E até hoje, tanto o câmera como o retrato bem menos. Mas até hoje, cara, eu recebo demanda, assim, de vez em quando eu vou no meu e-mail lá. Aí tá um professor da universidade que tá passando o filme, tudo quanto é universidade do Brasil, de comunicação, de não sei o quê, tem cópia do Câmera Viajante. Ah, entendeu? Que massa. Tudo que eu tô falando assim, deve ter, quase todas. As que eu conheço. Então foram dois filmes que deram super certo, assim, porque eu tenho até a ideia de fazer um terceiro filme sobre esse tema. Entendi. Entendeu? Que legal. Até agora, assim, agora o cara faz longa-metragem e não quer fazer mais curta. Não quer mais fazer curta, né? Era isso que eu ia perguntar. Aí tu fez um curta, alguns curtas deram certo e fez longa. Qual é o teu primeiro longa? Cara, o primeiro longa que eu fiz foi o Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes. Então quer dizer que o Homem com Cheiro de Flor... Foi depois do Bezerra, foi. Eu acho sensacional. O quê? O Homem com Cheiro de Flor. Porque ele pra mim, ele é um faroeste do Ceará. Ele é sensacional. Pra mim, ele tá na lista dos melhores filmes que eu já vi. Porra, eu já pedi um autógrafo. Tá demais. Ele pra mim é muito bom. Ele me remete a... Tem um cineasta brasileiro também, que Beto Brant. Ele faz uns filmes mais ou menos no estilo, então eu acho que casa bem. Mas então quer dizer que o teu primeiro longa foi o Bezerra de Menezes. Bezerra. Eu vi umas coisas falando sobre ele que, assim, não são animadoras o que eu li, mas uma pessoa que falou uma coisa muito interessante. Ele é um filme para um nicho de pessoas, assim como o podcast, a gente está um nicho, né? E ele entregou muito bem. Falaram que, assim, para quem assiste ao filme e é da religião, né, Bezerra de Menezes, Allan Kardec, com certeza. Se identifica, nota que é aquilo dali. Ele é um filme de nicho. Ele foi bem executado para o filme de nicho. Qual a diferença desse filme de nicho, bem executado, para o filme do
do faroeste, entre aspas, que você fez. Duas coisas completamente diferentes. Primeiro, com a natureza do projeto. O Bezerra começou, era um filme, ia ser um doc-ficção. Sim. Né? Cena de ficção e ilustrado ali com, aliás, documentário ilustrado com a cena de ficção. E nós fizemos isso, eu e o Glauber. O Glauber, filho, me chamou e tal. E aí esse filme foi testado num congresso espírita lá em Cartagena. Eu até ia e não fui. Fizeram um teste lá com o filme. E o filme não foi bem aceito, porque é aquela linguagem difícil mesmo. Tá. Misturar ficção com documentário não é tão fácil assim. Quando voltaram do evento lá, o produtor do filme chamou e disse, cara, vamos fazer esse filme virar agora ficção. Ou seja, a gente já tinha umas cenas filmadas e tinha que continuar e tal. Tanto é que aí o Glauber fez a solução do cara escrevendo um diário, né? É o Diário de um Espírita, o nome. Sim. Então, um ano depois, a gente voltou para continuar. O grande desafio do filme, pouca grana e um filme de época. Mas filme de época em Fortaleza, velho, não tem condições. Não tem uma parede em Fortaleza para você filmar. Tem um plano, mas não tem um contraplano. Entendeu? Aí nós tivemos que ir para Recife, fizemos local, e pensamos em ir para Icó. Chegava lá, olhava assim, um cara que não entende de nada, disse, essa paisagem aqui é maravilha. Então ainda tem 3 postes, não sei o quê, caixa d'água, tudo era. Que nada tem, não. Então a gente transformou o filme muito interior, fomos para Guaramiranga, fizemos muita coisa em Guaramiranga, fizemos muita coisa em Recife. Fizemos praticamente nada aqui em Fortaleza, pouca coisa. Me lembro aqui de 2 ceninhas ali no passeio público. Eu já ia dizer, só dá pra fazer ali. Só dá pra fazer ali, a câmera parada, não pode fazer uma E aí o filme teve essa circunstância, né, de montar o filme, porque já tinha sido feito algumas cenas, não foi feito um roteiro pra gente filmar, foi feito um filme que era documental e depois a gente complementou com cenas de ficção. Assim, eu acho que o filme tem uns problemas e tal, mas ele atendeu ao público. Tanto é que teve um público genial. Eu me lembro que eu fui num festival, com o Márcio Ramos, num festival desse lado. Era um festival que premiava os melhores curtas brasileiros e tal. E a gente estava lá, eu e o Márcio com Vida Maria e eu com Câmara Viajante. Quando eu cheguei lá no evento em São Paulo, todo mundo queria conhecer o diretor do Bezerra de Menezes. Porra, por quê? Rapaz, a bilheteria já tá 800 mil. Nem eu sabia. Nem eu sabia. Então foi um filme que deu super certo. Nesse sentido. Demais. Tanto é que a partir dele, os caras desengavetaram um monte de projetos desse cinema transcendental. Aí veio o Chico Xavier, o Divaldo. Começaram a fazer achei muito bom também. Eu gostei bastante. Pois enfim, então o filme deu certo nesse sentido, porque foi um filme que foi visto e tal, né? Pra caramba. O Homens, cara, foi um filme assim muito complicado, sabe, de fazer. Foi muito doloroso, inclusive. Pois conte das suas dores. Eu quero saber. Eu não posso contar nem a metade. Na verdade, assim, esse projeto começou através de uma amiga minha, que tinha um amigo dela que tinha escrito, já tinha feito alguma coisa para teatro. Ele escrevia muito para teatro e tal. E ele estava fazendo o primeiro roteiro. Ele escreveu esse projeto, ganhou uma grana para escrever um roteiro, para desenvolver um roteiro no Ministério da Cultura. E aí, quando ele me apresentou o projeto, eu li, achei interessante e tal. Só que o filme era muito grande. Ele não tinha noção de que era fazer um filme. O cara não tinha noção. Era tipo 90 personagens, não sei quantas sequências. Quando eu bati o olho naquilo e entreguei pra Bela, que era a minha produtora executiva, que era a minha sócia, a gente olhou assim, pô, a gente tem 1 milhão pra fazer, o filme custava 7. Entendeu? Era um negócio surreal. Aí começou um processo de eu tentar convencê-lo de que aquilo não era possível. Que aquilo tinha gordura e tal. Independente da grana, mas o filme tinha muita gordura. E a gente começou a tirar. Meu Deus. Aí é chato, né, pô? O cara escreve um negócio, cria um personagem, você chega lá, não, isso aqui não rola, isso vai ser difícil fazer, isso não sei o quê. E começou um certo desgaste aí nesse processo, né? Eu fui em Brasília, defendi o pitch, todo mundo achou o projeto legal pra caramba e tal, vai dar certo. Vai dar certo pra caramba. E se criou uma expectativa. Eu senti, inclusive, lá em Brasília, da expectativa do filme, da maneira que eu defendi, do projeto que era e tal. Do acerto que eu tinha tido com os outros filmes, com os curtas, as pessoas me conheciam, então, o Longa do Joia agora vai ser. E o que aconteceu, cara? Esse processo foi muito desgastante e tal. E na hora de produzir o filme, eu tinha uma na cabeça, porque você faz um filme, quem responde o filme é o diretor, mas o filme é feito em equipe. Certo?
Chuchu falou isso. Bom, pois é, o filme é um resultado da equipe. E o que é que aconteceu? O Glauber tinha um projeto engavetado que eu ia fazer com ele, que é o Mãe de Chico Xavier. Sim. Só que bateu a data dos mesmos projetos juntos, certo? E o Glauber atrasou o projeto dele. Eu tive que sair, o Raul entrou no meu lugar para fazer o filme com ele, eu fui fazer O Homem Só. Só que o filme começou a atrasar o filme dele, e eu já estava com a corda no pescoço. Então eu fui para o set com uma equipe que eu não tinha domínio. Eu não conhecia a maioria das pessoas que estavam ali. Esse foi um primeiro problema. Entendi. Além do primeiro problema lá com o roteirista. E aí, cara, o que aconteceu é o seguinte, a gente tinha um custo muito alto e eu fui fazer a filmagem, a gente foi filmar, chamei o Antônio Luiz Mendes, o grande Antônio, que eu tinha feito outros filmes com ele, fui assistente dele de câmera, chamei o Antônio para fotografar o filme. Na hora do pega pra capar, cara, a gente viu que a gente estava sem ter grana para equipamento. E a gente rodou com uma 5D. Mark II. Primeiro filme, outro de novo. Eu acho que eu fui o primeiro ou o segundo filme a fazer um longa-metragem com a Mark II. Cara, quando chegou lá em Quixadá, que a gente rodou em Quixadá, a gente percebeu que a gente não tinha, até então, era o começo daquele, você não tinha um monitor legal, você não tinha era tudo... Eu queria fazer o filme com câmera na mão, não conseguia fazer o filme com câmera na mão. Foi tudo na hora de rodar o filme, foi começando a ficar um negócio assim. Eu olhava para o Antônio Luiz e assim, cara, parece que a gente Como é que a gente vai sair parece que a gente está aqui? fazendo um filme pela primeira vez, a dificuldade que a gente tinha. Departamento, tempo, sol, chuva, começou a chover. Cara, foi um negócio assim. Teve um amigo meu, que por conta dessa do meu pessimismo, ele ia passando lá em Quixadá. Tava tendo um temporal em Quixadá, voando caixa d'água. A gente tava filmando nesse dia. Aí ele disse que tava passando lá em Quixadá. Quando tava chegando em Quixadá, viu aquela tempestade, ele falou, Joy tá filmando. Tinha que estar aqui. Enfim, cara, o filme terminou, cara, ficando um resultado assim que eu não me vejo no filme. Entendeu? Foi muito angustiante. Quando eu cheguei, peguei o material para filmar, muita coisa desfocada, muita coisa. Ai, meu Foi Deus muito do angustiante céu. aquilo. E no final de tudo, o filme ficou pronto. Cheguei a mandar para 2, 3 festivais. O filme foi até para Toronto, pô. Foi para Toronto, foi para Minas, foi para outra coisa. E aí aconteceu uma coisa chata, que eu não vou entrar em detalhes aqui, que foi um processo. Aí entrou numa questão judicial, com o roteirista e tal, e o filme não aconteceu. Entendeu? Até hoje esse filme está engavetado, várias televisões. Canal Brasil se interessou por conta para o filme. Então foi um negócio meio frustrante por 2 aspectos. Primeiro, o filme não ficou do jeito que eu queria. Entendeu? Não gosto do filme. Eu gosto. Eu gosto de algumas coisas, eu gosto de algumas coisas. Mas eu não gosto do filme e essa coisa do filme não aconteceu, entendeu? Um esforço danado, você passa um ano ali dedicado àquele negócio. E não aconteceu. Sim. É muito frustrante isso, entendeu? Eu tive o prazer de ver, porque eu dirigia o programa da TV Diário. E aí passou lá. Aí... O filme agora, cara, há uns 2 anos atrás, eu tive essa surpresa. Tem uma plataforma lá da Casa Amarela de passar filmes. E ele tá lá. Ele tá lá no YouTube. Aí o cara me ligou. O cara me falou assim, rapaz, tem uma notícia boa pra ti. O que é isso? Ruim. Foi o filme mais visto. Tem outra coisa do filme também, que assim, que eu enfrentei, né? Eu sabia que eu estava fazendo um filme ali e era intenção mesmo. Eu não estava fazendo um filme cabeção, não, entendeu? Sim. Eu tenho umas certas restrições a filme cabeção. Eu estava fazendo um filme para popular. Entendeu? Um filme pra galera. Tanto é assim, sem nenhum tipo de preconceito. Quando eu fui passar o filme, eu saquei que assim, a galera da pesada, todo mundo gostou do filme. Mas é óbvio. Entendeu? Eu queria fazer um filme popular, velho. Não tinha esse negócio de fazer filme cabeça. Era um filme narrativo que contava uma história, que mudava um pouco aquela coisa da montagem, né? Que era doidona e tal. Mas era um filme pra passar. Não era na sessão da tarde, porque era um filme violento e tal. Mas era um filme pra... Tela quente. Tela quente. Entendeu? Tela quente que é sucesso. Aí, pô, aqui no festival, me lembro no Cine Ceará, pô, foi um negócio traumatizante no dia que o filme passou no Cine Ceará. Os vetinhos lá do fundão. Rapaz, quando eu fui pra debate, pô, o pessoal, a crítica, teve uma figura muito conhecida no Brasil inteiro, ela falou, Joia, eu não acredito que você fez esse filme. Eu fiz. Tinha que defender, tem meu nome, eu fiz. Ela, pô, cara, não sei o que. Eu digo, mas pô, vocês querem o quê? Queriam o quê? Um filme... hermético, então foi um filme popular mesmo.
cara. Não, aí a gente, assim, querendo ou não, os teus filmes são filmes culturais que remetem a uma determinada região. A gente tem hoje, isso obviamente sem querer polemizar em nenhum momento, a gente tem hoje a cultura dos filmes ainda bem que o Hal debutou, um mérito em evidência a gente aqui no Nordeste. A cultura da comédia, mas os teus filmes eram culturais partindo para outro viés, um viés um pouco mais sério, mais de raízes culturais mais sérias. Coisa de memória também. Memória afetiva que a gente tem. Não que o do Halder também não seja, que querendo ou não, também é memória afetiva. Quais as diferenças que tu vê entre um e outro, assim? Pra ti, que produz filme, e pro teu amigo, que é o Halder também, que produz um tipo de filme cultural, assim. Tu vê quais as diferenças que tu nota, assim, basicamente, sobre isso? Rapaz, primeiro tem a diferença imensa entre eu e o Halder. O Halder é uma figura inacreditável, a capacidade dele de acreditar nas coisas, ele vive aquilo, né? Eu queria ter 1% dessa capacidade que ele tem. Eu quero ter 1% de chance dele estar aqui também. Ele vem, tá doido, cara. Figuraça e tal. O Cine Hollywood, cara, quando eu vi o Cine, ele foi me mostrar antes. Que foi feito na companhia, o primeiro curta. Não, depois do curta, o Cine Hollywood. Não, o Cine Lembra que eu assisti um filme, ele me chamou lá e tal, eu e o prefeito de Sobral, o Hilário. Quando acabou o filme, o que eu vou dizer pro Halder e tal, que ele tinha uma expectativa de que o filme. Aí eu falei pra ele, cara, esse filme é do caralho, aí vai... Posso falar nome feio aqui, claro. Pode. Esse filme vai dar super certo e tal, mas esse super certo que eu achava, cara, era só aqui, né? O cara conseguiu, extrapolar os limites e ficou mantendo essa fórmula de outros filmes e dando certo e tal. Exato. Meio que ele aproveitou, cara, assim, ele sabe disso, né? É aquela coisa de... Depois é que a gente vai ver atrás. Que é a história do Aragão, do cinema do Aragão. Mazzaropi, essa comédia bem popular e tal. E o Halder ocupou esse espaço aí. Né? Ele veio substituir um espaço que estava escondido, estava deixado de lado. Exatamente. Né? Verdade. Então, assim, primeiro começa por aí, essa coisa dele, do vigor dele, de acreditar o negócio. Assim, no primeiro momento o filme foi super desacreditado. Ele sabe disso. Eu sei de história do começo do filme. Pô, esse filme não vai dar certo. Os produtores dizendo, os distribuidores. E depois ele convenceu que os caras estavam errados. Né? Eu jamais teria feito isso. O cara disse assim, esse filme é uma merda, eu ia desistir. Eu ia desistir. Ele fala isso quando vê o filme O Homem. Pô, um puta filme, é uma merda, cara. Eu nunca fui fazer nada para tentar mudar isso. Tá vendo? Mas veja só. Então, assim, cara, eu acho que... o mérito total dele eu vou fazer agora, vou trazer uma novidade aqui. O Halder não tá sabendo. Eu tô com um projeto agora, eu e uma amiga minha e mais um outro amigo, a gente vai estar montando um projeto de fazer um filme, uma comédia, entendeu? Provavelmente, se eu fizer o próximo filme de ficção, vai ser uma comédia bem parecido nesse esquema Cine Hollywood, só que tem uma novidade que eu não vou dizer o que é. Tá, tudo bem, a gente deixa pra assistir no cinema. Assistir no cinema. Tá ótimo. Mas enfim, querendo fazer uma outra coisa diferente e tal. Eu entendo. Pensando na ideia de fazer um filme sobre esse universo da cultura popular também. O nome do filme é A Botija do Cafundó. A história de um cara que descobre uma botija e tal, cidade do interior. Bem nesse universo do Ceará, com a pegada de humor, mas não na linha do humor do Cine Hollywood, sabe? Vai ter uma atualização, vamos dizer assim, desse humor, colocando nos tempos mais contemporâneos. O humor do Cine Hollywood eu acho um pouco felinho, ele tem uns personagens bem caricatos, bem característicos de cada personagem. Cada personagem ele é bem definido na sua... com certeza. Eu acho demais. A produção de cinema que tu começou, hoje em dia, obviamente, eu conversei de câmeras com o Chuchu e tal, ela ficou mais fácil ou mais complicada para se fazer, Joy? Porra, ficou muito mais fácil, cara. Tu tá louco. Não, nem papai, Só o dinheiro que diminuiu? Não, tem dinheiro pra caramba aí, cara. Agora mesmo vai ter dinheiro pra caramba pra fazer filme. Cara, quando eu comecei a pensar nessa história de fazer cinema, cara, era um negócio completamente... Meu pai, assim, falava, porra... Era um desgosto que eu dei pro meu pai. Porque realmente não tinha o que fazer, cara. Não tinha. Outro dia um cara falou assim, um cara que tá fazendo... Lá em casa também queriam que eu fizesse concurso público, aí quando eu dizia, não, eu vou trabalhar com vídeo, essas coisas, mas... Hoje em dia, cara, tá muito mais fácil, muito mais fácil. Primeiro pela democratização do equipamento, do acesso e tudo mais, e depois por conta das leis de incentivo, né?
Agora, espero que agora, depois desses 4 anos de inferno que nós vivemos, De terror. entendeu? De terror com esse governo cretino que estava aí, que as coisas vão retomar agora com o Ministério da Cultura e, enfim, tá todo mundo já com seus projetos engatilhados para retomar. Agora, dizer que é fácil, não, é difícil. O Brasil não tem um cinema industrial e tal, passa por esse problema de distribuição interna A e gente tudo tem mais. um problema muito grande, assim. Eu acho que um dos grandes incentivadores que a gente tem aqui é a Chinatown, não, Downtown Filmes. A Globo Filmes. A Globo também, eu acho que falta a gente de incentivar realmente distribuição para dizer assim, vamos passar o filme. Às vezes a gente não assiste o filme porque ele não passa. Não tem no cinema daqui. É cruel. É cruel. Mas que se é feito bom filme, aqui, com certeza, né? Imagina. Mas enfim, é muito mais fácil, não tem nem... Tanto a quantidade de gente que tem aí fazendo hoje, né? Através dos cursos de formação e tal. Outro dia eu participo de um grupo lá de audiovisual, não sei nem se tu participa, eu não participo não, fico só olhando. Só olhando, né? Outro dia eu fui ver a quantidade de gente que tinha, eu imaginava que era assim umas 200 pessoas, 1000 e tantas pessoas. Porra, tem 1000 e tantas pessoas que participam desse negócio. Mas enfim... Ficou muito mais fácil, né? Ficou muito mais... Eu lamento ter nascido um tempo atrás, que no auge da minha juventude, com a vontade danada de fazer, e não consegui fazer as coisas que queria fazer. Tive que migrar para publicidade, para fazer... alguns anos atrás, um cara que gosta de fazer uns filmes bem cabeça aqui, o cara estava entrevistando as pessoas de cinema aqui, e o cara só fazia uma pergunta. Ele só fazia uma pergunta: por que você faz cinema? Aí ele marcou comigo e tal, ele disse: eu vou lhe fazer uma pergunta. Aí eu disse: rapaz, faça logo para saber o que é que você vai fazer, para me preparar. Aí ele falou assim: por que você faz cinema? Aí eu digo: rapaz, para pagar minha Unimed. Hoje em dia é para isso, né? Assim, querendo dizer o seguinte, que, na verdade eu fui para essa praia do audiovisual com desejo de virar cineasta, de fazer cinema e tal, mas fui consumido por uma outra necessidade, que era de sobrevivência e tudo mais, e a sobrevivência que dava era o quê? Era publicidade, era filme documental, era não sei o que e tal. Então, mais do que um cineasta, vamos dizer assim, eu me sinto mesmo um operário do audiovisual, porque eu fiz tudo. Eu filmei casamento, eu filmei documentário, eu fiz longa-metragem, eu fiz assistente de direção de longa-metragem, eu fiz longa-metragem, eu fiz fotografia, eu fui, enfim, produtor de uma certa forma. Agora mesmo eu tô fazendo um filme que eu tô meio que sendo produtor do filme, entendeu? Entendi. Então, assim, é mais do que o cineasta, é um operário mesmo do audiovisual. Sim, perguntaram para uma cineasta aqui do Brasil, esqueci o nome dela. Ela tinha feito um filme dos Trapalhões até e tal. E disseram assim, se tu tivesse... a Tizuka, né? Não? Acho que sim. Eu fiz um filme com a Tizuka, dos Trapalhões. Pronto, aí perguntaram, se tu tivesse 1 milhão para fazer um filme, o que você ia fazer? Ela disse, eu ia tirar férias, porque filme não dá. A gente acha que 1 milhão é muito dinheiro para fazer um filme, mas na verdade ele consome muita coisa, porque a gente não entende o processo do fazer cinematográfico, a luz... Gente, que se tem que não é pouco, como você falou, tinham 90 pessoas. Como é que paga 90 pessoas sem dinheiro, né? Ninguém vai tive uma experiência que eu esqueci de contar, eu era bem jovem e tal. Bem nesse período aí de Casa Amarela, eu fui, através de um amigo meu, Jefferson de Albuquerque Júnior, que é um cara lá do Cariri, que foi para São Paulo e que chegou a produzir alguns filmes, curta-metragem e tal, na década de 80. E ele me botou para fazer um filme chamado Luzia Homem, que era um filme do Fábio Barreto. Tinha 2, 3 pessoas do Ceará nesse filme. E eu tive a oportunidade, cara, de fazer, eu tenho curiosidade sobre esse filme para te contar, fale. Eu fui fazer terceira assistência de câmera, que era um dos primeiros filmes que tinha vídeo assistem. Montar a câmera e tal, papapá. Então eu tive a oportunidade, já bem jovem, tinha feito ali um filme documentário com Rosenberg e tal, e fui cair num esquema industrial de cinema, Barretão. 90 pessoas, papapá. E aí eu montava lá o negócio e tal, e ficava sentado do lado do diretor e do fotógrafo. Eu tinha uma sorte da porra. Via, os caras iam decupar, eu ia pra lá. Foi uma escola da porra aquilo ali pra mim. Saí de lá, sei fazer mais cinema do que o neguinho que tá estudando. Mas era mesmo. Porque eu passei 2 meses e meio. Era um filme, uma imersão. Os filmes eram 2 meses e meio, 3 meses, cara. E todo dia aquele negócio. Saí dali, porra, foi uma bagagem danada. Agora, ao mesmo tempo, no segundo dia de filmagem, eu tava um dia desse conversando com quem isso, cara? Que também tava lá, acho que é com a Rosinha. A Rosa Freire, que é produtora. Tava agora, um dia desse conversando com ela, que ela também fez esse filme. E a gente dividindo esse pensamento. Quando eu cheguei no segundo dia, eu falei,
rapaz, fazer cinema é isso? Que coisa escrota isso aqui. Essa hierarquia, os caras gritando com o outro não sei o quê, e um puxando o tapete, não sei o quê. Isso remete ao começo da conversa, sai daqui. Exatamente. Então, assim, aquele filme foi muito importante para mim nesse aspecto. Primeiro, para saber como é que fazia, como é que eram os processos, direção de arte, fotografia e tal, troca lente e tal, negativo, sensível, não é, 2.8, vi tudo isso. Vi o diretor brigando com a atriz entrando, indo embora e todo mundo ficar parado e ficar por isso mesmo, entendeu? Vi todas as loucuras do cinema, vi produtor executivo dando esporro num diretor, vai tomar no cu, e ao mesmo tempo compreendendo, meu irmão, não é aquele romantismo lá, que eu sento no Cine Diogo e fico, maravilha, entendeu? É punk, é foda, você acorda de madrugada, Truffaut fez isso no Noite Americana, quando ele expõe todos os bastidores do filme, na montagem do filme. É sensacional. Sensacional. Exatamente. Tá bem. Vamos lá. Eu tenho uma curiosidade assim. Tu falou da Bela, vocês estavam fumando um cigarro e resolveram botar a produtora. Colocaram a produtora. Quais as dificuldades do começo da produtora? E eu tenho uma pergunta mais sensível ainda. Tu elegeu a Luiziane Lins no primeiro mandato dela, né? Com a tua produtora. Como é que foi isso? Rapaz, eu digo que isso aí... outro dia eu estava conversando com a figura ali e falando desse negócio assim, pô, que foi o trabalho bacana que tu fez, não sei o quê. Eu acho que o trabalho mais bacana que eu fiz na minha vida foi esse trabalho aí. Com certeza. Você pode contar assim, a minha trajetória de videomaker, de cineasta, de operador do audiovisual, uma coisa importante que eu fiz foi aquilo ali. Por quê? Porque, primeiro pela minha ligação política, que eu tenho de enxergar o mundo pelos lados das esquerdas. Das esquerdas. E segundo, por enfrentamento de uma dificuldade, entendeu? Você tinha ali naquele período uma candidata que ninguém queria, nem o próprio partido queria. Sim, exato. Certo? Não tinha de puto pra comprar uma caneca dessa aqui. Aliás, vamos tem que fazer uma canequinha do podcast aqui, igual o jogo. Exato. Não tinha um puto e tinha uma figura que era minha amiga, que eu conhecia e tal, que fazia tempo que a gente não se encontrava e casualmente a gente se encontrou e ela falou assim, cara, eu vou ser candidata e tá afim de comprar essa briga comigo? Caiu no colo. Eu falei, porra, vou fazer. Tinha acabado de montar a produtora. Só que eu achei assim, vai ter um programa pra gente fazer, mas eu vou poder fazer um programa por semana, porque não tem dinheiro, ela é minha amiga e não sei o quê. E vamos arranjar pelo menos aí uns R$1.000 aí pra botar gasolina. Moral da história, cara. A gente entrou numa campanha competitiva, tinha que fazer programa todo dia. Exato. Tinha que gastar dinheiro que não tinha, então assim, a gente fez aquela campanha, enquanto os adversários tinham 70 pessoas fazendo, você sabe como é que é o esquema de campanha e tal. A gente fez a campanha, era eu, a Bela, o Pauli, o Marcelo Poli e o meu filho. 5 pessoas fazendo a campanha. A gente virava 3 noites sem dormir numa única ilha de edição. A gente sentava na produtora em 3 tabelas, porque não tinha um sofá para assistir os programas sentado no chão com a antena com um bombril. Um bombril. Então, cara, aquela coisa da dificuldade e a coisa também de uma certa convicção de que era legal romper com aquele esquema político que estava ali, foi dando um gás na gente. E eu tive um encontro também muito bacana com uma pessoa que até hoje é meu grande amigo, que era um cara que veio para fazer o marketing, que estava ali também como um franco atirador, Humberto Farias, que é um puta de um cara, super talentoso e tal, que também ajudou muito nesse processo da gente se envolver. E foi muito bacana. A gente sabia que o que a gente estava fazendo estava dando certo, sabia que o que a gente estava fazendo fazia com que os percentuais mudavam a cada nova pesquisa, porque as pesquisas indicavam que o programa que a gente estava fazendo era diferente, eram bons e não sei o quê. Acho que a gente trouxe naquele momento lá, temos certeza. Quando a gente assistiu o primeiro programa e estava em pé um monte de gente assim, algumas pessoas choraram, entendeu? E eu falei pro cara lá, eu disse assim, cara, a gente vai agora, primeira vez, inaugurar uma nova forma de fazer programa político. E eu acho que a gente conseguiu fazer isso. E eu acho que tem a ver, eu vou até buscar um pouco a bola para mim. O programa quase todo foi feito com uma PDzinha, eu sozinho, entendeu? Sem tripé, sem porra nenhuma, e tentei dar uma linguagem no programa, da vida como ela é, e meio sujo, tinha uma fotografia meio riscada assim e tal, e eu acho que as pessoas se identificaram com aquilo ali. Sim. Entendeu? Tirou daquela coisa do
Mega tudo produção, limpinho, mega tudo produção. bonitinho, tudo funcionando e não sei o eu quê. E a gente vejo mostrava exatamente a outra coisa. Era o cara no meio da rua passando fome, sem também explorar isso de uma maneira piega, sem coisa nenhuma. É, com que a sutileza, Eu entendeu? vejo hoje em dia candidato de direita querendo fazer isso e não consegue. Não consegue. Não consegue. Então, assim, foi um grande acerto, foi legal aquilo ali, porque foi assim, no começo da produtora, foi um encontro legal de pessoas, aí depois teve outro turno, né, que aí já veio o Henrique, veio um monte de gente e tal, que já virou outra coisa. Aí eu vou fazer uma pergunta agora para polemizar. Você fez a primeira campanha que deu certo, ela governou, ela foi reeleita, foi massa. Só que tu fez a última agora também. Foi. Quais as diferenças entre a primeira que deu certo e essa última que não deu certo? Cara, porque o momento político é completamente diferente. Além do momento político, mas também conte também... Outras pessoas, é tudo diferente e tal agora, principalmente o momento político. A gente tinha feito uma outra campanha, né, com a própria Luiziane, mas foi naquele momento que o PT estava destruído, o Haddad teve 15% de votação, ali foi só para cumprir tabela, entendeu? O momento, eu acho que o momento é totalmente diferente. Mas o momento de imagens que você... Não, também diferente. Essa campanha agora, na verdade, eu fiz mais, foi assim, uma coordenação, né, da campanha, entendeu? Não estava mais na... Não estava saindo para gravar, não estava... Eu gravava com ela no estúdio lá, na casa, mas assim, não tinha... Era tudo diferente. Pouca coisa fora, a proposta é diferente, o marketing era outro, o cara era super bacana também, mas era tudo outro momento. As forças políticas antagônicas tinham um cacife muito maior do que naquele momento. Aquilo ali, cara, que aconteceu, só acontece de 300 em 300 anos. É sério. Sim. Aconteceu com a Maria Luísa. Exato, com a Maria Luísa. Daqui a 20 anos vai acontecer de novo. Eu sei até com quem é que vai acontecer, com uma meninazinha que eu conheço. Toda vez que eu encontro com ela, eu falo, vai ser prefeita. Pronto, é contigo que eu vou estar colado, né? Vamos lá. O que eu preciso para ter um bom filme? Rapaz, primeiro uma boa história para contar, né? Um bom roteiro. E a gente tem que saber identificar o que é que funciona, o que é que não funciona. Uma das coisas da publicidade que me ajudou muito também é isso. Ler muito o roteiro, de você ficar muito... com a capacidade de sacar coisas que não funcionam, que estão mal resolvidas. Entendi. Entendeu? Então, assim, essa é a primeira coisa. Bom roteiro e a capacidade de perceber que aquilo ali tá tudo bem resolvidinho no lugar, não tá. A gente sai bem resolvido do roteiro para poder fazer uma boa produção. E segundo, cara, é uma coisa que é importante, ter segurança no que vai fazer e montar um time que jogue com você, entendeu? Isso aí é fundamental. E você ter um time de pessoas que você confia, que você distribui as atribuições e sabe que os caras te conhecem. O cara precisa te conhecer, cara. Saber os teus gostos, não sei o quê, a maneira de você pensar e tudo mais. Conhece demais. Pois é. Sabe? Quando você está com uma equipe que não está entendendo isso, é difícil, entendeu? É difícil. Entendi. Porque é um negócio muito desgastante, cara. Fazer um filme é uma coisa... Eu tenho que pensar, estou falando desse projeto agora, desse filme, mas eu tenho que pensar milhares de vezes ainda antes de entrar num projeto e fazer um longa-metragem. Entendeu? Quando é uma coisa assim, 2 atores, como tem uns filmes aí e tal, 3, 4 locações, tudo bem. Quando você pega um filme que é grande, que é muita demanda para você, você passa pelo menos um ano da sua vida, isso sem contar o projeto lá, para escrever, para não sei o quê, mas você passa um ano dedicado a responder a pergunta. Você tá montando o filme, aí chega lá o cara, rapaz, tu quer a camisa do cara, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Rapaz, assim, cenário, não sei o quê. Vai ver locação, a locação, tem que desse poste, tem que não sei o quê, não sei o quê. Aí o ator te pergunta mil coisas. Então é muita informação que você tem que lidar, muita escolha que você tem que fazer. O que um diretor pode fazer para ter um bom filme com atuação? O que ele pode fazer para o cara que está atuando ser... Pronto. A pergunta difícil é essa. Quando eu fui fazer o filme, O Homens com Cheiro de Flor, a única coisa que eu tinha medo, você fica com medo, né, de fazer algumas coisas, era nesse departamento aí, porque eu nunca tive uma formação, nunca fiz um curso específico de trabalhar com ator, essa coisa toda. Eu peguei o filme, desenhei o filme todinho, decupei o filme todinho, que eu adoro. A melhor parte de cinema, de filme, é ver locação e fazer decupagem. Filmar é uma porcaria. Pronto. Eu ia comentar anteriormente, mas é isso. Numa das aulas que a gente teve do Luzioma que você estava falando,
Aí tu chegou e disse assim, mostrou uma cena do filme Luzia Homem. Do filme, né? Foi. Do Zion, né? Mostrou uma cena do filme. Aí disse assim, eu quero uma decupagem de vocês. Aí eu fui um dos únicos que fui lá e fiz a decupagem. Disse que eu ia passar um trailer e tal, e tal, e tal. Aí disse, mas isso é uma cena de luta. Não tem uma câmera subjetiva, a pessoa levando um soco ou dando um soco. Até hoje, quando eu assisto um filme de luta, se o filme não tem uma cena subjetiva, eu digo, tá mal filmado. Esse podcast de hoje é só sobre memórias afetivas, tá? Mas continue. Mas enfim, cara, então eu tinha desenhado o filme todinho, tinha o controle, sabia exatamente o que eu ia fazer. Chegava no set... Aliás, todos os projetos desse jeito. Eu faço com domínio do que é que vai filmar. Essa coisa dos atores me deixava inseguro. Entendi. Então o que é que mandava tivesse juízo e dinheiro? Porque nesse momento não foi falta de juízo, foi falta de dinheiro. Era de trazer um cara para preparar os atores e tal, que todo filme hoje tem. Há tempo atrás não existia isso. Hoje em dia existem vários preparadores de atores e tal. E eu não fiz isso. E tinha criança. Aí tinha uma amiga minha, que era atriz, a Dani Yannis, que era uma menina que a gente conhece ela como Dani Narizinho, que ela foi a Narizinha do sítio do Pica-Pau Amarelo. Entendi. Ela me ajudou muito com as crianças, assim, ela fez um trabalho com as crianças. Mas aquela loucura de time, de estar preocupado com técnica, com a fotografia, que é aquela coisa também difícil, assim, quando você tem uma experiência, está dirigindo e você saca um pouco de fotografia, cara, é um negócio difícil. Metida, né? Porque o cara tá fazendo um negócio e você fica vendo, pô, eu não estaria fazendo desse jeito, por que ele tá fazendo isso? Começa a sabe? Mas isso não é uma falta de diálogo com o fotógrafo? Não só. Mesmo que você dialogue, você fica achando que o cara às vezes está errando. É tipo andar de carro, né? Quando você dirige, a pessoa dirige... Exatamente, Mas enfim, então aquilo para mim foi um pouco difícil. E assim, de perceber também que às vezes você identifica, pô, Alan é ótimo para fazer esse papel. E quando chega lá na hora, o negócio não bate. Isso acontece em vários filmes, eu já ouvi gente falando desse negócio. Pô, imaginei isso aqui, não é... E eu acho que aconteceu um pouco isso no filme, lá no Homens com Cheiro de Flor. Então eu acho, cara, que isso para resolver esse problema, primeiro você tem que ter um profissional especializado. Segundo, você tem que promover mais leituras do roteiro. Foi uma coisa que eu também acho que vacilei. Cheguei a fazer. Juntar todo mundo e ler o roteiro e tal, papapá. Que se faz muito lá fora, né? Faz muito lá fora. Eu cheguei a fazer isso e tal. E estudar mais, sabe? Na época eu estudei. Peguei até livro e o que é que eu tenho que proceder quando o cara for fazer tal coisa, aqueles manuaizinhos, que na hora do pega pra capar... Manuais. Manuais, Na hora do pega pra capar não funciona, não é bem assim, tá? Mas assim, eu acho que por conta de uma certa forma, o fato de ter feito muito, ter dirigido muito, né? Na própria publicidade você está dirigindo muito. Sim. Dirigi vários atores, várias oportunidades de fazer um negócio dentro de uma outra linguagem, evidentemente e tal. Mas quando você está contando uma história maior, mais prolongada, você tem que se dedicar mais a isso. Eu sinto uma falta... Esse filme que eu estou pensando em fazer... E eu vou fazer com uma amiga minha, que é atriz. Eu ainda não disse isso pra ela, mas eu vou dizer assim, olha, tu vai cuidar disso e eu vou cuidar disso. Entendeu? Vai estudando logo de hoje. Tu vai cuidar disso, eu vou cuidar disso, entendeu? Vamos definir atribuições dentro dessa direção, porque eu já tive a experiência de dirigir junto. Por exemplo, o filme com o Glauber, o Bandeira, o Bezerra. O Glauber ficou muito mais na coisa da interpretação e eu na decupagem do filme, entendeu? Claro que a gente dividia, pô, não tá legal isso não, e tal, essa câmera podia estar aqui e tal, a gente dividia. Mas assim, o embate lá com o ator e tal, de chegar no ouvido do cara, era ele que fazia. O meu primeiro curta, eu fiz com o André Pesce, ele era assistente de direção, inclusive assistente de direção do Belladonna. Aí ele insistiu pra gente fazer o curta. Eu tinha a ideia na cabeça do que seria a decupagem do filme, justamente isso. Mas o André, quando a gente falou, era um filme com 2 atores, o André, quando ele disse, vai ser a Fernanda Zeballos e o Sidney Souto, que faleceu, um ótimo ator. Os 2 toparam fazer de graça. O André chegou cheio de referências. Cheio. Olha, no momento tal, para a Fernanda, tu vai fazer assim, tu vai fazer assado. Eu tive um acompanhamento que facilitou muito a direção. Os atores, quando chegaram lá, chegaram assim, sem dar trabalho. Filme no ar.
Filme no ar, Filme pode no crer. ar. Preto e branco. Ele tem uma temática meio Dogville, que foi lançado meu na época, e às vezes eu fico, entre os amigos, eu fico dividindo a história. Não, a minha ideia veio primeiro do que o Dogville. Mas, enfim. A gente está terminando o podcast e eu queria te fazer umas perguntas, tipo, pra gente responder bate e volta. Vixe, Né? eu fico com medo. Né? Eu fiz a pergunta para os outros e eu vou fazer também pra ti. O melhor filme que tu já fez na vida? Fez. É o filme que eu fiz na vida? Rapaz, puxa, difícil isso. Eu acho que o melhor filme meu foi o Câmara Viajante. Filme que deu certo, foi tudo bacana e tal. E um filme que eu fiz, que eu participei de um filme que eu adorei fazer esse filme, é um filme chamado Sertão das Memórias, do Zé Araújo. Entendi. É um cineasta lá que mora nos Estados Unidos e foi uma experiência muito bacana. Cinema guerrilha, sabe? O carro de câmera era uma carroça de jumento, sabe? Aquelas coisas. E o filme deu super certo, é um filme diferente e tal. Que massa. Fui assistente de câmera do Antônio Luiz, foi quando eu conheci o Antônio, que era meu mestre e tal. Legal. Você como cinéfilo que foi durante a juventude, melhor filme que já viu na vida? Rapaz, o melhor filme que eu vi na minha vida. E por quê? Rapaz, tem um filme que eu gostaria de ter feito. Vamos dizer assim, quando eu vejo o filme, eu digo, porra, eu queria ter feito esse filme. Eu me senti o máximo. É o Paris, Texas. Demais. Eu acho aquele final... Do Wim Wenders. É Sim. sensacional. Como diz o pai do amigo meu, do Will Winder. Do Will Winder. Will Winder. O filme é sensacional, cara, porque o tema do filme, aquela coisa do cara, da busca do cara, daquela coisa existencial, a coisa do menino, eu gosto muito desses personagens, quando uma criança tem um personagem, um protagonismo no filme. E tem mais o... tem a Natasha Kinski, que é a minha musa. De quem não, né? Não, minha musa e tal. Mas aquele filme é genial, cara. A fotografia do filme, Rob Miller, que é aquele fotógrafo alemão, acho que ganha prêmio de fotografia, alguma coisa. Eu não lembro se ele ganhou. O filme é sensacional. Mas o filme... E outro filme que eu gosto muito, não sei se tu pegou essa época aí, mas de um tempo pra cá, quando eu dava aula na Casa Amarela, eu sempre exibia ele. E era um filme de estudo, assim, era o Amélie Poulain. Não peguei, mas ele pra mim é o melhor filme da minha vida. Puta, cara, aquele filme todo na sequência, eu dei tanta aula com aquele filme. Plano aqui, fotografia, já sabia, todo na sequência. Então o filme é sensacional, eu acho aquela sensacional. fotografia, o filme, a música do filme. Todo. Ele em termos de montagem, eu comentei com o Helg, porque eu vi um documentário sobre o filme no DVD, que era justamente isso. O diretor, diferente de Hollywood, os caras filmam, tem rolos e rolos para filmar, obviamente, dentro do orçamento. Os caras tinham um orçamento baixo, o diretor ficou encenando as cenas com o diretor de fotografia dentro do apartamento dele, para poder, no dia que fosse gravar, já saber os planos que iam gravar bem direitinho. Então eu acho aquele filme sensacional. Além aquele filme tem cheio de folclore, aquele filme, cheio de história. Aquele é perfeito. Sensacional, cara. E uma trilha pra vida? Rapaz, uma trilha, cara. Cara, é do Paris, Texas também. Aquele Raikkonen, né? Aquele que ele fez até também com o Wenders, o Buena Vista Social Club, também ele faz essa trilha. Mas tem um filme, não, tem, eu vou pra... Opa, não. Voltemos. Pô, não posso esquecer do Morricone, pô, do Ennio Morricone. Que tem umas trilhas, porra, tem um filme Malena, você conhece esse filme, Malena? Malena é só de nome, não assisti. Pô, vou dar até um tempinho agora pra você botar a trilha do filme. Vai lá e olha, um tempinho agora pra botar a música. Pode deixar, pode deixar. É sensacional. Tá. Tem o filme dele também, o Cinema Paradiso, que é uma trilha maravilhosa e tal. O filme também, o Amélie Poulain, é um filme também que tem uma trilha emblemática, bonita. Do Ian Thyssen. Amélie Poulain é de quem mesmo? É Jean-Pierre... alguma coisa assim, eu esqueci o nome. Coisa assim, né, cara? De francês a gente vai lembrar de Jean-Luc Godard. Não tem pra onde. Joey, foi um prazer te ter aqui, velho. Foi uma conversa fluida, muito boa. Nossa. Só aprendi sobre direção e sobre o fazer do cinema, foi demais, viu? Imagino. Eu te espero numa próxima vez. Quando é que eu vou voltar? Eu te espero numa próxima vez, pode deixar. Valeu, um abração, cara. Ainda continua a mão gelada. Valeu, filhote. Valeu, Abraço. valeu, brigadão.